Boa tarde, quinto ano. Nós voltamos agora na nossa aula 2, né, de português, para fazer as correções aí das páginas 30 e 31, mas antes, na página 29, nós vamos ler aí o texto, tá? Que também era uma interpretação. Então, certamente você já ouviu falar sobre religião, política, futebol, é melhor não discutir com ninguém. Então, Luiz Fernando Veríssimo, que é o escritor, um grande apreciador do futebol brasileiro, não se sentiu intimidado e escreveu sobre uma grande figura do futebol, o técnico. Então vamos ler a crônica. O técnico. Todo brasileiro é um técnico de futebol frustrado. Deus é brasileiro, logo Deus é um técnico de futebol frustrado? Como Deus tudo pode, é provável que ele seja o verdadeiro e eterno técnico da seleção. E os mortais que assumem a função apenas são fachadas. Todos os técnicos da seleção brasileira seriam, na realidade, prepostos de Deus, o que explica o seu ar arrogante e sua recua em aceitar nossos palpites. Só a certeza de terem uma delegação divina explica que os técnicos da seleção ignorem sistematicamente os conselhos dos que entendem de futebol, mais do que eles. E se julguem os donos da verdade, nenhum ainda confessou que recebe orientações diretamente de Deus, mas isso está implícito na sua soberba. Que Deus é o técnico vitalício do Brasil pode ser provado, e não apenas pela quantidade de copas que vencemos e pela nossa superioridade incontestada no futebol. As próprias derrotas do Brasil são das responsabilidades de Deus, para nos dar na vista e manter a ficção da sua neutralidade. E Deus, nas alturas, está na posição que todos os técnicos consideram ideal para ver o jogo. Mas como é onipresente, pode estar lá em cima e falando como seu auxiliar do lado do campo ao mesmo tempo, sem a necessidade de walkie-talkie ou celular. Se Deus precisa disfarçar de vez em quando, que é o verdadeiro técnico do Brasil, seus delegados na terra nem sempre têm esse cuidado. O ar de autossatisfação do Zagallo, que tanto irrita seus colegas, o resto da população é na verdade uma falha no disfarce. Está na cara do Zagallo que ele se reúne periodicamente com Deus para tratar da estratégia da seleção, e que nós podemos estrelar à vontade, porque ele só deve satisfações a seu chefe. Agora dizem que a perspectiva de enfrentar o Uruguai deixa até Deus preocupado. Essa nem eu controlo, costuma dizer o Todo-Poderoso, encurvado sobre seus esquemas. Então, nessa crônica é possível perceber o posicionamento do narrador sobre os técnicos da seleção brasileira. Para ele, os técnicos brasileiros são arrogantes. Aí fica bem claro lá quando ele fala dos técnicos. Para defender o ponto de vista que apresenta o narrador, afirma que os técnicos brasileiros consideram-se os próprios representantes de Deus. Também fica muito claro, né? Fala que eles são arrogantes e porque eles se acham, né? Então eles acham aí que é o próprio Deus. Releia esse trecho da crônica. Só a certeza de terem uma delegação divina explica que os técnicos da seleção ignorem sistematicamente os conselhos dos que entendem de futebol, mais do que eles, nós, e se julguem os donos da verdade. A quem os termos destacados se referem? O termo eles refere-se ao técnico e o termo nós aos torcedores brasileiros. O narrador, no segundo parágrafo, afirma que Deus é mesmo o técnico vitalício do Brasil, ou seja, o eterno técnico da nossa seleção, e que ele é responsável pelas vitórias, pelas derrotas do nosso time. Para o cronista, o que comprova positivamente que Deus é de fato o técnico do Brasil? O que comprova é a quantidade de copas que a seleção brasileira já venceu. Por que Deus permite que a seleção brasileira perca alguns jogos e alguns campeonatos? Deus permite isso para que a atenção e o cuidado dele com a nossa seleção passem despercebidos e para que as pessoas dos outros países pensem que ele é neutro. Então, na número 4, o último trecho da crônica faz uma referência à derrota do Brasil na Copa de 1950, em um jogo contra o Uruguai, momento em que Deus, segundo o narrador, não teria dado conta da situação.
Você se lembra de algum outro jogo em que houve uma grande derrota do Brasil em um jogo de futebol? Se você não se lembra ou tem nenhum conhecimento sobre a questão, aproveite a oportunidade para perguntar a um colega, a um familiar ou outra pessoa do seu convívio e responda a questão. Então, aqui é a resposta pessoal, né? Se você não sabe, você vai perguntar aí para alguém. Mas nós temos aqui algumas sugestões, né, de Copas que aconteceram essas derrotas. E a derrota do Brasil no jogo contra a Alemanha por 7-1 na Copa de 2014 é uma delas, né? A vitória da Holanda nessa mesma Copa por 3-0 contra o Brasil, também na disputa do terceiro lugar. Então aí essa é a mais recente na Copa do Mundo que o Brasil aí perdeu. Ah, mas se você sabe de outros tempos também você pode colocar. Agora dando continuidade à nossa aula, e para ser corrigido aí na última aula de português, simultaneamente, vou mandar um link do Zoom para vocês, e às 16 horas nós vamos fazer essa correção das páginas 34 e 35 simultaneamente, tá? Então, agora analise, pense e responda considerando a oração destacada no trecho da crônica anterior. Qual que é o verbo da oração? Que tipo de informação esse verbo atribui ao trecho? É possível definir qual o sujeito dessa oração? Então, vocês vão ler a crônica e vão responder. Depois, na página 35, também o jogo rápido. Complete os espaços com verbos impessoais indicados entre parênteses, estabelecendo a correta concordância. Então, durante a tarde toda, verbo ventar. Na região Nordeste, muito cedo sempre, amanhecer. Não, razões para você se apavorar, verbo haver. Mais de 2 horas que ele saiu, verbo fazer. Agora, 20 horas, verbo ser. Inverno, quando meu amigo voltou, verbo ser. Então, vocês vão aí completar os espaços com os verbos pessoais corretamente, fazendo a concordância, tá? E às 16 horas nós vamos fazer essa correção simultaneamente, tá bom? Então, façam a atividade, me mande foto e aí nós vamos fazer a correção. Até lá, então.